Olá, gente! Boa noite! Graça e paz! Vamos para mais uma noite de domingo, em plena quarentena no Rio de Janeiro. Vamos meditar na palavra de Deus. Temos uma palavra para a gente refletir aqui hoje, página da Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Expectativa pessoas aqui, tanto da Igreja Nova Vida, quanto pessoas amigas aí de outras igrejas, pessoas também que não são evangélicas, mas que necessitam ouvir uma palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para transmitir para vocês hoje. Quero aproveitar para fazer um desafio importante, e aí é um desafio para todos os membros da Igreja Nova Vida. A palavra que eu tenho hoje é uma palavra evangelística, é uma palavra de resgate, de salvação, de libertação. Então, se você tem algum amigo, se você tem algum parente, algum contato aí que ainda não conhece a Cristo, ou que ainda não seja evangélico, não seja cristão, mas que necessita ouvir uma palavra, você está desafiado aí a convidá-lo, compartilhar o link aí da transmissão, marcar o seu amigo aí nos comentários, para que ele possa, junto com você, assistir essa palavra. Tem uma palavra importante, né? Libertadora, renovadora, para poder compartilhar com a igreja aqui hoje. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão sossegados em casa? Né? Tô vendo que já tem muita gente online aí, né? Eu não vou conseguir mencionar todo mundo, mas está passando aqui na minha tela o pastor Gil, seja muito bem-vindo, com a sua esposa também, irmã Elisane, e a galera que tá aí, ó, Érica, Jadilson, Ana Paula Dias, Shirley, José Camargo, Regina Andrade, Henrique Canedo, Lourdes Leonardo, Daniel Ribeiro, Márcia Regina, Luciano Machado, Maria Marta, e por aí vai. Só gente fina, só gente boa. Sejam muito bem-vindos. A gente vai compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Então, olha, você que vai chegando, você já está desafiado, né? Compartilha o link aqui dessa transmissão, chama amigos, colegas, parentes para ouvir essa palavra. São exatamente agora 8 horas e 4 minutos. Daqui a 2 minutinhos eu começo a compartilhar a mensagem. Então você tem esse intervalo aí para poder já convidar mais alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Enquanto isso, você vai também já deixando a sua Bíblia aberta lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Eu tenho uma palavra para dividir com você e com a sua família através desse texto aí. Então, deixa a sua Bíblia aberta, convida mais alguém, compartilha o link aqui da página, compartilhe no Facebook, coloca o linkzinho lá no status do WhatsApp, convida o pessoal do Instagram, chama a galera que eu tenho uma palavra para poder compartilhar com vocês. Enquanto isso, vocês vão tranquilizando aí o meu coração também, dizendo no comentário se vocês estão bem, se a família vai bem, se está todo mundo em ordem, se está todo mundo sossegado, se está todo mundo com a saúde bacana, né? Se tem alguém precisando de oração, aproveita, coloca aí nos comentários para a gente poder interceder por essas pessoas também, tá? É hora de o povo de Deus cultuar, né? Cada um está na sua casa, no máximo tem pessoas aí talvez no seu local de trabalho que separou um tempinho aí para poder acessar essa transmissão, mas independente do lugar onde você esteja e do meio que você esteja usando para poder assistir essa mensagem, você está num culto, e culto tem adoração, tem palavra, tem oração. Então, vamos cultuar ao Senhor Jesus, gente.
Jesus breve vem e glorificado seja o nome dele por isso. Olha, hoje é dia 26 de abril de 2020, tá? Domingão, são 20 horas e 7 minutos. Eu gosto de dar todos os dados do dia, né? Porque a gente não sabe até quando e até onde esse vídeo aí será compartilhado. Então é importante que todo mundo que daqui para frente assistir essa mensagem tenha ciência aí que nós estamos no dia 26 de abril de 2020. Tá bom? E a gente tem uma palavra aí para poder compartilhar. O texto que a gente vai ler, hein? Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. É esse o texto que a gente vai ler aí. E vem palavra de Deus para o nosso coração. Gente, tem uma galera aí chegando. Olha, o Carapito chegou aí, seja bem-vindo. Andréia Cristina, Henrique Paiva, Isa, Elson, Lucas Braga, Helenice, Paloma. Sejam muito bem-vindos, tá? Tô vendo que tem uma galera aí que é da Igreja Nova Vida de Padre Miguel. É evidente que vocês deveriam estar aqui, mas tem uma galera aí também que não é membro, né, da igreja aqui de Padre Miguel, mas que gentilmente atendeu aí o convite dos irmãos para poder assistir. Olha, sejam muito bem-vindos, que a sua noite seja abençoada, que você possa ser orientado por essa palavra, tá? Então, ó, Márcio Bragança, seja bem-vindo. Devani, seja bem-vindo. Rosaura, Ana Paula, sejam bem-vindos. Gente, vamos dedicar em alguns minutos. Olha, é aquela hora sagrada, hein? É aquela hora sagrada de desligar a televisão, aumentar o volume aí do celular, reunir a família inteira para poder ouvir a palavra. Quem é os irmãos chiques, né? Os irmãos mais chiquezinhos da igreja, que tem a Smart TV, né? Vai ligar o Facebook na TV para colocar a pregação aí. E vamos meditar na palavra, tá bom? Gente, estão com alguma dificuldade aí na transmissão? O áudio tá legal, o vídeo tá legal. Quem tiver com algum problema aí, temporário, eu sugiro sair e entrar rapidinho, porque eu percebo que a ampla maioria do pessoal que está acessando tá com o vídeo ok. Então pode ser que você, só de sair e entrar novamente, a tua conexão estabeleça aí a transmissão direitinho, tá bom? Só mais um minutinho, dando tempo aí para você compartilhar. E vamos meditar na palavra. Tenho uma palavra para poder compartilhar com você hoje. Pessoal que está dedicando aí o domingo à noite para poder ouvir a palavra. Então, olha, liga lá a Smart TV, coloca todo mundo da casa para assistir, desliga o raio do Faustão, Fantástico, seja lá o que estiver passando, né? O Silvio Santos, coloca ele para esperar também, né? O filme da Netflix, você dá uma pausa, né? Vai colocar tudo aí em stand-by e vai se concentrar na palavra, tá bom? Na palavra. Vamos que vamos. Olha, o pessoal que está tendo dificuldade aí para me ver em alguma coisa, eu presumo que a dificuldade seja no aparelho ou na conexão de vocês, tá? Porque ao mesmo tempo que eu estou transmitindo aqui, eu também vejo aqui na tela do notebook com um outro acesso. E aí aqui a transmissão está legal. Então pode ser aí, ô Isa, você que está vendo só a minha orelha, sai da transmissão e entra de novo, que pode ser que melhore para você, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos lá. Tenho palavra de Deus para transmitir e compartilhar com a sua vida. Quem tiver aí, vai abrindo sua Bíblia, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22,
versículos 31 e 32. Olha, o pessoal que está chegando, seja todo mundo bem-vindo. Não vou conseguir aí mencionar o nome de todo mundo, mas sejam muito bem-vindos. Galerinha aí que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Deus tem uma palavra para poder abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 21, desculpa, Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, tá? Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na versão revista e atualizada, mas quem estiver acompanhando aí com uma outra versão, leia junto comigo do mesmo jeito que você vai compreender aí o que é que o texto quer nos dizer. Vamos lá, ó. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Diz assim: Simão, rapaz, Jesus chamando alguém duas vezes pelo nome, você já imagina que coisa boa, não é, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha como é abusado esse demônio, né? O diabo é abusado, hein? Olha o que diz: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Gente, vamos meditar um pouquinho aqui nesse texto. Para a gente entender, antes de mais nada, é óbvio que eu preciso contextualizá-los aí com relação ao episódio que gerou esse diálogo que a gente acabou de ler. Bom, era plena quinta-feira, Jesus estava, celebrando a ceia. Você vai lembrar desse texto aí, que aparece lá em Mateus capítulo 26. Né? Na verdade, todos os evangelhos retratam esse episódio aí de Jesus celebrando a Páscoa e a ceia naquela quinta-feira à noite, que no nosso calendário é quinta-feira, mas que para os judeus já começa a sexta-feira, que seria o dia, né, da crucificação de Jesus. E naquela ceia, conforme a gente lê aí, o que acontece? Você sabe que os evangelhos, nenhum dos 4 evangelhos narra com todos os detalhes cada acontecimento. Então, para a gente reconstruir o que realmente aconteceu, a gente acaba precisando olhar todos os evangelhos em paralelo, Mateus, Marcos, Lucas e João, até entender exatamente qual foi a ordem dos acontecimentos. Para tentar ser bem resumido aí, Jesus iniciou lá o jantar, né, a celebração da refeição com os discípulos. Né? A gente também, durante essa refeição, é o momento em que ele vai celebrar a ceia, né, com pão, com cálice, né, representando o seu corpo e o seu sangue. Porém, em dado momento da conversa, quando ele já inclusive terminou a refeição, ele dá uma notícia que não era muito legal. A notícia que Jesus dá é a seguinte: ele fala, gente, eu não vou mais beber, né, desse cálice com vocês aquele dia, quando eu beberei de novo no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus estava ali avisando que ele não iria mais participar daquela ceia, né, daquelas ceias que viessem dali, que ocorressem dali para frente, e que só voltaria a ter um momento parecido com esse, com os discípulos, futuramente naquele grande dia, né, que é o dia da sua vinda lá no reino de seu Pai. E aí, Jesus ainda diz lá para os discípulos que a partida dele estava próxima, ou seja, ele estava perto de morrer, né, às vésperas de morrer. E pelo que a gente lembra da história, de fato,
estava a poucas horas de morrer. E nessa conversa de eu não vou mais comer, eu não vou mais beber o cálice com vocês, eu vou partir, e etc. No meio dessa conversa toda aí, Pedro, naturalmente, é tomado de cuidado. Ele pergunta assim para Jesus: Jesus, mas aonde é que o senhor vai? Né? Para onde que o senhor está indo? Quando Pedro faz essa pergunta, Jesus responde assim para ele: olha, Pedro, para onde eu vou, vocês não podem me acompanhar, vocês não têm como me seguir. Pedro vai lá e replica: tá, mas por que eu não posso te seguir agora? Né? Que lugar tão importante é esse que o senhor está indo que não dá para eu ir agora? Eu quero ir agora. Só que Jesus responde para ele: olha, Pedro, não dá para vocês virem comigo, porque ainda esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: daqui a poucas horas todos vocês vão me... Isso. Pedro, ele é tomado de um espírito, né, de religiosidade, de excesso, né, de santidade, ou de achar que é o santarrão, que é o crente muito fiel, muito fervoroso. E ele diz assim: não, de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma eu vou te abandonar. Olha, pode todo mundo se escandalizar em ti, pode todo mundo te abandonar, que eu não vou. Palavras de Simão Pedro, né? Pedrão diz para Jesus que, olha, todo mundo aí pode te abandonar, pode se escandalizar em ti, eu tô contigo e não largo. Eu não vou arredar o pé, eu vou continuar contigo aí, custe o que custar. Pois é, quando Jesus ouve isso, Jesus olha bem para Pedro, né? Eu estou retratando aqui uma imagem que eu imagino. Jesus olha bem nos olhos de Pedro e aí vem o texto que nós acabamos de ler. Lucas 22, 31 e 32. Jesus diz assim: Simão, Simão. Né? Olha, quando Jesus repete o nome de alguém duas vezes, a gente já fica aí com o pé atrás, receoso de que coisa leve não deve vir, né? Jesus diz: olha, Simão, Simão, Satanás vos reclamou para peneirar vocês como eu que a tua fé não desfaleça. Ele pediu a oportunidade de testar, de provocar todos os discípulos, né? Jesus ele disse: vos pediu, ou seja, pediu a cabeça de todos vocês. O diabo quer tentar todos vocês. Mas, ô Pedro, eu fiz uma oração especial por ti. Eu fiz um pedido específico por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Interessante é que, mesmo com essa advertência de Jesus, Pedro continuou intransigente, orgulhoso, arrogante, dizendo: não, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar. E a Bíblia diz que ele dizia isso com veemência: não vou te abandonar de jeito nenhum. É aí que vem a revelação mais bombástica. Jesus fala assim: olha, Pedro, antes de o galo cantar duas vezes, três vezes tu me negarás. Bom, vamos entender aí do que exatamente Jesus está falando. O texto que a gente leu, né, Lucas 22, 31 e 32, Jesus ele informa que o diabo havia pedido para peneirar os discípulos, assim como peneira trigo. É evidente que essa expressão talvez não seja de conhecimento de todo mundo. Então, deixa eu explicar aqui bem rapidinho o que exatamente era isso. Quando o lavrador o era dois processos de limpeza. Existia um primeiro processo que era o joeiramento e existia o segundo processo que era o peneiramento, por assim dizer. O que seria o joeiramento? O joeiramento, o lavrador ele pegava um garfo grande, né? Um garfo ou uma pá grande, e aí naquele amontoado que tinha de palha,
trigo, tudo ali junto, ele pegava esse garfo e jogava para cima. E depois também pegava a pá e jogava para cima. Para que jogar isso tudo para cima? Porque quando ele jogava para cima, batia o vento, e o vento, como a palha é muito leve, o vento levava a palha e o grão, que é um pouco mais pesado, caía. Então, nesse primeiro processo, que é o joeiramento, o trigo ele era livre da palha. A palha ela era levada pelo vento. Isso é tão interessante que João Batista, inclusive, disse que Jesus Cristo, né? João Batista disse que Jesus Cristo faria esse trabalho. É só você lembrar do que está lá em Mateus, capítulo 3, no versículo 12. João Batista falou assim sobre Jesus: em sua mão, ou seja, na mão de Jesus, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, o próprio João aí está dizendo que Jesus Cristo ele fazia esse trabalho de joeiramento, ou seja, jogar aquela mistura de palha com trigo para cima, o vento levava a palha, o trigo caía, então a palha seria queimada e o trigo seria preservado. Só que este primeiro processo ainda não era suficiente, porque o vento levava a palha. Palha é um material leve, o vento conseguia levar. Só que junto ali do trigo também havia outras coisas um pouco mais pesadas, né? Que o vento não levaria e que por conta disso permanecia misturado com os grãos de trigo. Era por isso que o lavrador fazia o segundo processo, que era passar o grão de trigo na peneira. Para que passar na peneira? Justamente para poder catar ali da peneira qualquer outro objeto estranho, principalmente o joio. Vocês já devem ter ouvido várias vezes sobre histórias do joio e do trigo. Era nesse momento que o lavrador separava o joio do o joio era ali observado, né, pelo lavrador e ele retirava o joio, retirava qualquer fragmento que estivesse ali misturado com o trigo. Então era por isso que se passava o trigo naquela peneira. Quando o diabo pede, né, dizendo, olha, eu quero o direito de peneirar os discípulos com o trigo, é mais ou menos o seguinte, é mais ou menos na cabeça do diabo, era mais ou menos a seguinte ideia, olha, o joeiramento que Jesus faz ainda não é suficiente, eu quero que eles passem no meu crivo, eu quero tentá-los, eu quero provocá-los, eu quero eles aqui na minha mão para eu tentar, para ver se eles são fiéis. O que o diabo está pedindo é a mesma coisa que ele pediu lá, né, na época de Jó, para poder tentar Jó. É a mesma coisa, ou pelo menos parecido. O diabo, Satanás, ele se coloca, né, na posição de acusador, de opositor do sumo sacerdote Josué. Ou seja, o diabo está querendo fazer o papel dele: acusar, difamar, caluniar, né? Tentar achar uma brecha para poder condenar alguém. Em tese, o que o diabo estava pensando é o seguinte: quando eu joeiro o trigo e a palha o vento afasta, essa palha que o vento afasta, eu jogo no fogo. O que o diabo está pensando é o seguinte: bom, agora eu quero que eles passem na minha peneira, eu quero peneirá-los, eu quero sacudi-los, eu quero provocá-los, e quem não for aprovado na minha peneira é merecedor de ser condenado também. Gente, é aí que vem Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré agora vai fazer o seu papel de advogado, de intercessor, de protetor, de consolador. Jesus vai dizer o seguinte: negativo, ninguém vai mexer no meu trigo, ninguém vai mexer nos meus discípulos. Eu rogo por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça.
Jesus falando tudo aquilo que ia acontecer com Pedro. Pedro iria negar a Jesus, Pedro iria se comportar de uma maneira incrédula, de uma maneira desleal, de uma maneira infiel. Era esse o comportamento que Pedro teria. Porém, apesar desse comportamento desleal de Pedro, apesar desse comportamento fraco, infiel de Pedro, Jesus fala assim para ele: eu roguei por ti. E por causa do meu rogo, da minha oração, da minha intercessão por ti, a tua fé não vai desfalecer. Pelo contrário, você ainda vai se converter. E quando você se converter aqui é você voltar ao caminho errado, o caminho da deslealdade, da infidelidade, da incredulidade e se juntar comigo de novo, você vai ser usado para fortalecer os teus irmãos. Gente, isso é maravilhoso demais. Tem pessoas que estão me assistindo aqui hoje que estão chateadas, que estão decepcionadas consigo mesmas. Tem pessoas que estão me assistindo aqui e que, quando param para pensar, devem lembrar de N erros, de N falhas, né? De N pecados cometidos. Quantos erros, quantos pecados, quantas falhas, e você já não se sente mais digno e merecedor de fazer parte da igreja, de estar na igreja, de servir a Deus. Quantos caminhos tortuosos você já passou, quantas escolhas erradas você já fez, quantas decisões precipitadas você já tomou, e foi tanto erro, foi tanta burrada que você cometeu, foi tanto crime, tanto pecado que você cometeu, que você está nessa situação de Pedro. Eu neguei a Jesus 3 vezes e não sou digno de me juntar ao lado dos discípulos novamente. Mas a resposta de Jesus para a tua vida é: eu estou rogando por ti, eu estou intercedendo por ti, eu sou o teu advogado, eu dei o meu sangue na cruz por você. Então, por causa da minha intercessão, por causa do meu pedido, por causa da minha oração por ti, a tua fé não vai desfalecer. Você pode ter caído 7 vezes, mas em todas elas você se levantará. Você pode ter feito absurdos, você pode ter cometido pecados de toda a natureza, mas o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Ele é o fiel intercessor que te dá uma nova chance, que te dá uma nova oportunidade, que te dá uma nova vida e ainda te diz assim: quando eu mudar por completo o teu caráter e deixar você do jeitinho que eu quero, eu vou te usar para abençoar a vida de muita gente. Eu vou te usar para edificar a vida de muita gente. Eu vou te usar para fortalecer a vida de muita gente. Para isso se cumprir, vamos lembrar exatamente como foi que Jesus, ou como foi que aconteceu a historinha de Pedro. Sabe como é que foi a conversão de Pedro? Eu tenho que analisar a causa da conversão, o processo da conversão e o efeito da conversão. Essas três afirmações que eu vou fazer aqui, né, ou esses 3 tópicos que eu vou tratar aqui sobre a conversão de Pedro, é justamente o que colabora para a tua conversão, para você ser uma pessoa útil no reino de Deus. Primeiro, sabe qual foi a causa da conversão de Pedro? Vamos lembrar? Pedro falou assim para Jesus, né, quando Jesus disse: olha, vocês todos vão se escandalizar em mim, vocês vão me abandonar. Qual foi a resposta de Pedro? Pedro disse assim: não, de maneira nenhuma, pode todo mundo. Olha como é que Pedro, ele se coloca na posição de ser superior aos irmãos, né? Ele diz assim: olha, ainda que todo mundo te vire as costas, ainda que todo mundo te negue, eu não vou te negar. Essa afirmação de Pedro é uma afirmação arrogante,
vaidosa, coisa de gente que se acha melhor do que os outros, coisa de gente que se acha superior aos outros, coisa de gente que acha que ora mais, que jejua mais, que crê mais, que confia mais, que se santifica mais. Pessoas com esse complexo, né, de se acharem superiores aos outros, elas chegam a essa mesma conclusão. Pode todo mundo pecar que eu não peco. Pode todo mundo falhar que eu não vou falhar. Pode todo mundo cair que eu não vou cair. Mas a resposta de Jesus é maravilhosa. A resposta de Jesus é: ô Pedro, o que te mantém de pé não é essa tua autoconfiança arrogante. O que te mantém de pé não é essa tua vaidade boba, não. O que te mantém de pé, Pedro, não é porque você sobe o monte 40 dias e 40 noites. Ô Pedro, o que te mantém de pé não é porque você lê a Bíblia todo dia. O que te mantém de pé não é porque você tem o hábito de orar frequentemente de madrugada. Ô Pedro, sabe o que é que te mantém de pé? É a minha intercessão. Se eu não oro por você, Pedro, se eu não intercedo por você, você ia desfalecer, a tua fé ia morrer, o teu compromisso ia acabar. Mas porque, Pedro, por ti, porque eu roguei em teu favor, você pode ter certeza, Pedro, a tua fé não vai desfalecer. Gente, sabe o que é que nos mantém de pé? É a mediação, é a intercessão de Jesus Cristo. Nós não somos super crentes, não. Nós não somos pessoas perfeitas, não. Nós não estamos de pé porque somos muito fortes, muito robustos, muito inteligentes, muito espirituais, muito santarrões. Não, não. O que nos mantém de pé é o fato de termos um sacerdote que intercede por nós. Sabe o que esse sacerdote faz? Hebreus capítulo 2, lá no versículo de número 17, diz assim, olha, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O que me faz vencer as tentações é eu ter a ajuda de alguém que já venceu há 2000 anos atrás. E ele, Jesus, que venceu a tentação, é ele que me ajuda a vencer. É por isso que Hebreus, capítulo 4, lá no versículo 18, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. É Jesus Cristo quem te ajuda, meu filho. É Jesus o teu advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1, João diz: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Você tem um advogado, você tem alguém que defende as suas causas. E olha, presta bem atenção, esse advogado não é porque você é inocente, né? E vai ter um advogado só para poder garantir a tua inocência. Não, esse advogado que você tem é porque você é culpado mesmo, você é réu mesmo, você é criminoso mesmo, você é pecador mesmo. Só que esse advogado já pagou a pena do seu pecado, ele já pagou o castigo, ele já sofreu o castigo pelos seus pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Gente, Jesus é o nosso advogado. Jesus defende a sua causa. Jesus intercede por você. Jesus
cuida de você. Se fosse pelas tuas forças, você não iria até o fim. Se fosse pela tua capacidade, você não iria até o fim. Mas porque Jesus está intercedendo por você, glória a Deus. Porque Jesus intercede por você, que a tua fé não desfalece. Então glorifica o nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, de crise muito grave, mas nem por isso perdemos a intercessão de Jesus. Mesmo quando sofremos, ele intercede por nós. Sabe por quê? Porque o maior compromisso que Jesus tem nas suas orações, ou na sua intercessão por nós, é garantir a nossa fé, manter a nossa fé. O maior objetivo de Jesus é preservar a nossa fé. Lembra do primeiro mártir, Estevão? Quando Estevão estava sendo já acusado pelos judeus e seria apedrejado até a morte, Jesus não livrou Estevão da morte. Jesus não livrou Estevão do apedrejamento. Jesus não livrou Estevão de sofrer aquele tipo de tratamento hostil. Mas a Bíblia fala que quando começaram a pegar em pedras para poder lançar em cima de Estevão, ele olhou e viu o céu aberto. E no céu aberto, Jesus estava de pé do lado do Pai. Gente, é alguém, nós temos alguém ao lado intercedendo, está assentado ao lado dele intercedendo por nós, mas se necessário for, ele se coloca de pé, mas a nossa fé não vai desfalecer. A minha palavra para o povo de Deus, em qualquer lugar onde esteja indo e assistindo esse vídeo, a nossa fé não vai desfalecer. Não tem pandemia, não tem perseguição, não tem afronta, não tem reino de Satanás que vá fazer desfalecer a fé do povo de Deus. Muito pelo contrário, nós vamos passar por tudo isso, a nossa fé vai ser provada no fogo, mas vamos sair disso com uma fé muito maior, uma fé muito mais frutífera, uma fé muito mais poderosa para realizar proezas em Deus. Jesus então fala assim: Pedro, você está de pé porque eu estou intercedendo por você. E aí Jesus fala assim: olha, quando você se converter, confirma teus irmãos. Quando? Quando se converter? Puxa, isso aqui é interessante. Esse cidadão aqui andou com Jesus cerca de 3 anos. Pedro viu Jesus andar sobre a água. Pedro viu Jesus multiplicar pães e peixes. Pedro viu Jesus operar sinais e maravilhas. Mas apesar de ter convivido com Jesus, de ter visto milagres de Jesus, de ter visto Jesus operar coisas extraordinárias, ainda assim Jesus fala para Pedro que ele ainda não era convertido. Gente, isso é curioso, né? Imagina você, depois de andar tanto tempo com Jesus, Jesus vai dizer para você: quando? Ou seja, até hoje você não se converteu. A palavra converter, ela significa literalmente eu me virar para alguém, eu me voltar para alguém. Na Bíblia, nós temos a palavra conversão num sentido teológico, né, que é aquela mudança no nosso interior que o Espírito Santo que gera. Mas nós temos também a necessidade de nos voltar para Deus, de nos voltar para Cristo em momentos da vida. O que Jesus está falando para Pedro é o seguinte: Pedro, você vai me negar, você vai me abandonar, você vai ser infiel. Apesar de você assim, eu vou te dar a oportunidade de você voltar para mim. O que Jesus está dizendo é: Pedro, o teu erro vai te afastar de mim, mas quando você cair em si, você vai voltar para mim. E quando você voltar para mim, quando você virar para mim, quando você se converter, aí você vai estar pronto para poder fortalecer os teus irmãos. Sabe o que é isso, gente? Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Depois de 3 vezes, qual é o primeiro sentimento que vem no coração de Pedro?
uma coisa chamada remorso. Você sabe que remorso é diferente de arrependimento. Remorso é uma fase do arrependimento. Qual é a diferença entre o remorso e o arrependimento? Arrependimento é mudar a minha forma de pensar. Remorso é mudar a minha forma de sentir. Ou seja, arrependimento está ligado ao meu pensamento, à minha opinião, aquilo que eu acho certo ou errado. Sentimento, remorso, está ligado a sentimento, ou seja, o que eu sinto quando eu faço algo errado. Sentir remorso significa você sentir dor, sentir tristeza, sentir pesar por alguma coisa que você fez. Só que o remorso é suficiente, porque você apenas sente dor pelo que você fez, mas não muda a tua forma de pensar, você vai continuar fazendo. Qual foi a primeira coisa que Pedro experimentou? Remorso. A Bíblia fala que quando ele termina de negar pela terceira vez, Jesus olhou para ele e só daquele olhar, a Bíblia fala que Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito e chorou amargamente. Que choro é esse que Pedro sentiu? Foi um choro de remorso. Se Pedro tivesse arrependido de ter negado Jesus naquele momento, ele teria voltado lá para aquelas mesmas pessoas para quem ele negou a Jesus e teria falado assim: gente, eu menti, eu errei, eu conheço ele sim, eu sou seguidor dele sim, se vocês quiserem me prender, que me prendam. Mas não foi isso que Pedro fez. Pedro chorou amargamente, remorso. Só que esse choro não o conduziu ao arrependimento ainda. Esse choro fez ele sair. Ele está decepcionado, ele está frustrado. Ele está remoído. Um profundo remorso por aquilo que fez, mas ainda não foi capaz de reverter a situação. Até que Jesus ressuscita. Estou resumindo a história, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e quando Jesus ressuscita, a Bíblia fala que alguns anjos, né, foram falar assim para as mulheres: olha, vão lá e avisem para os discípulos e para Pedro. Olha o detalhe que os anjos dão. Avisem para os discípulos e avisem para Pedro que eu vou encontrá-los adiante na Galileia. Ou seja, os anjos mandam um recado. Avisa para Pedro que Jesus quer falar com ele. Jesus quer se encontrar com ele. Gente, que coisa maravilhosa. Pedro foi um dos primeiros discípulos que testemunharam a ressurreição de Jesus. Isso, naturalmente, depois das mulheres que o viram. A gente tem evidência disso lá em Lucas 24, versículo 34. Os dois discípulos do caminho de Emaús, quando voltaram e publicaram, né, que viram Jesus, eles disseram assim: Jesus ressuscitou e Simão já o viu, ou seja, ele já apareceu para Simão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, Paulo diz: Jesus, em uma das suas primeiras aparições depois de ressuscitar, ele apareceu para Pedro, para Cefas. Ou seja, a gente não sabe exatamente com detalhes como que foi esse encontro, mas houve uma aparição de Jesus para Pedro. Só que ainda assim, né, por mais que Pedro tivesse testemunhado, visto que Jesus estava vivo, Pedro ainda não mudou a rota dele. Pedro ainda não mudou a direção dele. Pedro ainda não se virou de fato para Jesus. Ele ainda está processando tudo o que aconteceu, mas ainda não se virou de volta para Jesus. Até que um belo dia, a Bíblia fala que Pedro reúne alguns discípulos e diz assim: olha, gente, eu vou pescar. Os outros discípulos se animam com o convite de Pedro ou com a declaração de Pedro e dizem assim: Pedro, nós vamos contigo. A Bíblia fala que Pedro vai com os discípulos. Eles tentam e não conseguem nada. Até que já estão quase desistindo. Só que de repente eles vão para a praia. E quem é que está lá na praia? Jesus de Nazaré, vivo, em carne e osso. Jesus olha para eles e dá uma dica. Ele fala assim: ei, joga a rede do lado direito, vocês vão encontrar alguma coisa. A Bíblia fala que eles obedecem
segue a orientação de Jesus, né? Ele segue a orientação de Jesus e tem uma pesca maravilhosa, 153 grandes peixes. Quando eles chegam na praia, Jesus está ali pronto para recebê-los, assando peixe numa brasa, né? Preparando para poder recebê-los. Olha Jesus preparando um lanche para poder receber Pedro e os outros discípulos. Só que aí vem um dos momentos mais fantásticos da história de Pedro. João capítulo 21, versículo 15. Agora Jesus vai converter Pedro. Agora Jesus vai fazer Pedro se virar para ele de vez. João capítulo 21, versículo 15. Jesus chama Pedro num canto qualquer, pessoalmente, e pergunta assim: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Alimenta os meus cordeiros. Segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro fica triste, abatido e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Gente, sabe o que Jesus está falando com Pedro? Jesus está convertendo Pedro. Jesus está dando a Pedro a chance de se virar para ele novamente. Quantas vezes Pedro virou as costas para Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Pedro foi desleal com Jesus naquela noite, na semana anterior? 3 vezes. Jesus faz com que Pedro tome o caminho de volta, tome o caminho da conversão, tome o caminho da reconciliação. E aquele que disse por 3 vezes que não conhecia Jesus, agora por 3 vezes, eu te amo. Eu te amo. Agora que Pedro se vira de fato para Jesus e constrói com Jesus um novo relacionamento de amor, de afeto, de fidelidade. Jesus diz para ele assim: você ia fortalecer os teus irmãos? Pois é, agora que tu está convertido, agora que você declarou que me ama, você está pronto para apacentar os meus cordeiros. Gente, é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Eu não sei qual foi o dano que você cometeu, eu não sei qual foi o erro que você cometeu, eu não sei qual foi o pecado que você cometeu, mas Jesus, ele te convidou a assistir essa mensagem para te dizer: eu não desisti de você, eu não vou virar as costas para você e eu vou te dar uma nova chance, porque eu sei que apesar de você ser pecador, apesar de você ser falho, apesar de em muitos momentos você agir de maneira rebelde, eu sei que aí no fundo do teu coração existe um sentimento sincero com a pessoa de Jesus. Então Jesus te diz: eu vou rogar por ti, a tua fé não vai desfalecer e você vai ser muito útil no reino de Deus. Gente, não adianta apenas eu chorar quando eu cometo erro. Não adianta apenas eu fazer como o Pedro, que chorou amargamente depois que negou Jesus 3 vezes e saiu daquele lugar. O que Jesus quer de nós é uma atitude mais ousada. E o que Jesus quer de nós? Jesus quer que a gente o ame. Jesus quer que a gente declare a nossa fé nele. Você está convidado na sua casa, independente de como foi o seu dia, a bradar e dizer: eu amo Jesus. O diabo, né, que é abusado, que é inquieto, né, que é bem ousado, ele vai querer te acusar. Ele vai querer dizer: olha, você não ama Jesus coisa nenhuma. Você fez isso,
você fez aquilo outro. Não interessa a acusação que o diabo levante contra a sua vida. Jesus Cristo já rogou por você e é através da mediação dele que a tua fé não vai desfalecer. Então, seja qual for o levante que Satanás provoque para te comprometer, para te acusar, para te rebaixar, a tua resposta a partir de hoje para ele é: ô Satanás, Jesus já orou por mim. Eu tenho um advogado. Eu posso ter cometido o erro que eu cometi, mas eu tenho um advogado junto ao Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, lá para o versículo de número 10, versículo 11, o texto diz, né, que o diabo era aquele que nos acusava de dia e de noite, mas nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Pelo sangue de Jesus você já é justificado. Então não tem ladainha de Satanás, não tem Satanás que vai te tirar da presença de Deus. Não tem acusação, não tem levante, não tem acusação, não tem julgamento, não tem combinação diabólica nenhuma que vai comprometer o teu relacionamento com Jesus. Você tem advogado, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, lá no capítulo 7, no versículo de número 10, o texto diz o seguinte: Paulo, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Sabe o que é isso? Eu apenas ficar choramingando por aquilo que eu fiz, por um erro que eu cometi, isso só vai me levar à morte. Não produz mudança de vida. O que Jesus quer de mim é um arrependimento sincero. É olhar para Jesus e falar: Jesus, eu te amo, eu quero te servir, me perdoa pelo que eu fiz, eu te neguei, eu te traí, eu fui desleal, eu fui incrédulo, eu fui rebelde, mas eu quero te servir de todo o meu coração. Não seja como Judas. Judas só sentiu remorso. Lá em Mateus 27, ele só sentiu remorso. O remorso dele foi de ter visto Jesus, um inocente, sendo culpado. Mas ele não se arrependeu. Ele não mudou o seu pensamento sobre o Cristo, sobre o Messias. Por isso que daquele remorso, ele foi se enforcar e morreu. Jesus não quer isso de você. Ele não quer apenas lágrimas. Ele não quer apenas um choro superficial. O que ele quer de você é que aí aonde você está, você assuma um compromisso com ele. Você se dirige a ele e fala: Jesus, eu quero ter uma nova vida, eu quero ter compromisso contigo, eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero obedecer a tua palavra e cumprir a tua obra na minha vida. Sabe qual vai ser o resultado de tudo isso? O resultado vai ser o que Jesus falou para Pedro. Ele falou assim: Pedro, quando você se converter, se prepara. Você vai fortalecer os teus irmãos. Gente, isso é maravilhoso demais, né? Pedro, ele tinha se colocado como superior aos discípulos. E acabou que ele cometeu o pior erro, né, tirando Judas, o pior erro dentre os discípulos. Todos os discípulos fugiram, todos os discípulos abandonaram, mas Pedro, além de abandonar a Jesus, ele ainda o negou por 3 vezes. Jesus fez o oposto. Enquanto Pedro se mostrou arrogante, prepotente, vaidoso, Jesus se mostrou humilde. É só você reparar as palavras de Jesus. Jesus falou assim: olha, o diabo vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu, Pedro, eu pedi. O que ele está usando é um pedido humilde. É como Jesus estivesse dizendo: olha, eu sou humilde, eu sou modesto, eu fiz um pedido humilde para que você não tivesse a sua fé desfalecida. Jesus estava dando uma lição de humildade em Pedro. Pedro não conseguiu compreender naquele instante, continuou arrogante, continuou achando que ele era o maioral
ele aprendeu que, por mais esforçado que ele fosse, ele era um homem sujeito a fraquezas como qualquer outro. Quando ele aprendeu isso, aí sim, ele estava pronto para poder cuidar dos seus irmãos. Eu não estou pronto para cuidar dos meus irmãos quando eu me acho melhor do que eles. Eu não estou pronto para cuidar dos meus irmãos quando eu me acho mais santo do que ele. Eu não estou pronto para cuidar da igreja quando eu me acho mais espiritual do que os crentes que estão lá. Eu não estou pronto para ser membro de uma igreja quando eu acho que todo mundo na igreja não presta e só eu que sou o santo, o honesto, o homem segundo o coração de Deus. Quando a espiritualidade é superior ao restante dos membros da igreja, eu não estou pronto para cuidar de ninguém. Agora, quando eu baixo a cabeça e percebo que eu sou tão pecador como qualquer outro, que eu sou tão falho como qualquer outro dos meus irmãos, que eu sou falho e fraco como qualquer outro membro da minha igreja, aí sim eu estou preparado para ser usado por Deus para poder fortalecê-lo. Porque ainda que eu me machuque, ainda que eu erre, ainda que eu falhe, o sangue de Jesus me purifica. O meu advogado, Jesus de Nazaré, ele ganha. Sabe qual é o resultado disso? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Olha o conselho que Paulo dá para Timóteo, a exortação que ele dá para Timóteo. Ele diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O que Paulo disse a Timóteo é: Timóteo, cuida de você, hein? Cuida da tua vida. Cuida da tua relação com Deus. Cuida do que você ensina, do que você prega, do que você faz. Cuida de você. Porque enquanto você estiver cuidando de você, sabe o que vai acontecer? Você vai salvar a ti mesmo e a todos os que te ouvem. Gente, você sabia disso? Você é um canal de salvação para outras pessoas. Para outras pessoas. Você é um canal de libertação para outras pessoas. Você é um canal de libertação para outras pessoas. Se você cuidar de si, se você se realinhar com Deus, se você estiver junto com Deus, se você estiver com Deus, não tem acusação do diabo, não tem condenação de Satanás que vá frustrar o plano que ele tem na sua vida. E sabe qual é o plano? O plano que Deus quer, o plano que Deus tem é te usar para salvar outras pessoas. Sabe por que o diabo vive te acusando, te condenando? Porque ele quer que você sempre se sinta um condenado. Porque enquanto você se sente um condenado, você se condena e condena os outros. Mas quando você se arrepende dos seus pecados e percebe o preço que Jesus pagou por você, você passa não mais a se sentir um condenado, você se sente um justificado. E quem se sente um justificado busca a justificação dos outros. Quem se sente salvo busca a salvação dos outros. Quem se sente resgatado busca o resgate dos outros. É por isso que o diabo não quer que você se sinta salvo, né? Ele não quer que você se sinta liberto, ele não quer que você se sinta redimido, não. Ele quer que você se sinta sempre condenado, porque enquanto você se sente condenado, você não se sente em condições de livrar ninguém da condenação. Mas quando você abre os teus olhos e lembra do advogado que você tem, do sangue que ele derramou, da remissão dos seus pecados, aí, meu filho, você sai pelo mundo anunciando para todos que existe salvação, perdão e conversão em Jesus de Nazaré. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Se volte para Deus. Conversão é uma coisa. Conversão não é apenas aquela experiência que a gente tem lá no início da vida cristã, em que a gente abandona o mundo e reconhece Jesus como nosso Salvador. Conversão é eu me virar para Deus. E isso eu preciso fazer todo santo dia. Por que eu preciso fazer isso todo santo dia? Eu preciso fazer
porque todo santo dia a minha carne tenta fazer eu me virar contra Deus. A minha carne tenta me afastar de Deus. A minha carne tenta fazer eu virar em outra direção. É por isso que todo santo dia eu tenho que me converter a Deus. Eu tenho que me virar para Deus. Eu tenho que abrir mão do meu eu, das minhas vontades, da minha carnalidade e aderir ao caminho que Jesus preparou para mim. Guarde essa palavra. Jesus, ele quer usar a tua conversão para converter outras pessoas. Jesus quer usar a tua libertação para libertar outras pessoas. Jesus quer usar a tua salvação para poder salvar outras pessoas. Então você guarda essa palavra em teu coração. Tem pessoas que nesse momento estão assistindo esse vídeo, que ainda não são cristãs, que ainda não declararam a sua fé em Jesus, ou até em algum momento foram cristãs, creram em Jesus, mas por alguma razão você se afastou dos caminhos de Deus, você se afastou da presença de Deus, e Jesus está dizendo para você que, olha, eu pedi e orei por você, para que a tua fé não desfalecesse. O que Jesus está dizendo para você é, ele ainda se importa contigo. Ele sabe que você vai errar. Ele sabe que você vai cair. Mas se você confiar nele, a tua fé não vai desfalecer. Você vai chegar até o final, cambaleando, cansada, ferida. Mas você vai chegar até o final, porque Jesus não abre mão da tua alma. Por essa razão, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Como nós não estamos mais, reunidos num templo, não dá aqui para você declarar publicamente a sua fé em Jesus. Mas não importa, você pode estar sozinho aonde você estiver. Se nesse momento essa palavra tocou o seu coração e você deseja se reconciliar com Jesus, essa é a hora. Você deve ter ouvido falar muitas vezes que Jesus está voltando. Por isso mesmo, baseado nessa palavra que eu acabo de pregar, eu quero dizer para você, antes de Jesus voltar, volte você para ele. Porque isso é se converter. Converter é eu me virar para Deus, é eu me voltar para Deus. Então se volte para Jesus antes que Jesus se volte para o mundo. Se volte para ele, se converta a ele. Aonde você estiver, eu quero fazer essa oração. E você, do seu jeito, da sua maneira, você vai fechar os teus olhos e você vai falar com Deus que você quer o perdão dos seus pecados e que você quer ter uma nova vida em Jesus Cristo. Se você precisa de ajuda, a nossa igreja está à sua disposição. Os canais de comunicação aqui da igreja estão à sua disposição. Nesse vídeo, você deve ter visto aí comentários de muitas pessoas. São irmãos aqui da igreja que estão desejosos de poder ajudar. Então procure-os. Tem aqui o nosso pastor. Estão desejosos de poder te ajudar, te estender a mão e te colocar de pé. Então, se você quer ajuda, se você quer sair do lamaçal de pecado, se você sair desse remorso, dessa dor, dessa tristeza de ter negado a Cristo tantas vezes, Jesus hoje te encontra na praia e te pergunta, se você me ama, você me ama? Se você me ama, eu tenho obra para você fazer. Feche teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, não abandona o teu povo. Tu és um Deus cuja graça e misericórdia é infinita. Aliás, como diz a tua palavra, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. É por isso, Pai, que eu quero entregar cada vida, cada família, cada pessoa que nesse momento separou esses minutos para poder assistir essa mensagem e de tal maneira foi tocado por ela que deseja reatar a sua aliança contigo. Há pessoas, Pai, que não são cristãs e que onde estão desejam nesse momento te reconhecer como Salvador da vida delas. E também, Senhor, há muitos crentes, muitos cristãos que assim como Pedro negaram a Ti tantas vezes,
com decisões erradas, com decisões precipitadas, com escolhas precipitadas, mas que não querem te abandonar, querem continuar contigo, querem ser usadas por ti e querem se manter em linha contigo. Pai, eu só estou pregando esta palavra porque tu és um Deus misericordioso. Se o Senhor não fosse misericordioso, se eu não soubesse o quão grandiosa é a tua misericórdia, eu pego esta mensagem porque grande foi o amor do Senhor na vida de tantas pessoas, Pai, que abriram seu coração e te confessaram como Salvador de suas vidas. É por isso que eu entrego essa alma, essa pessoa, essa família que ora comigo nesse instante. E eu te peço, Pai, que onde ela estiver, seja na casa dela, seja numa viagem, seja num ambiente qualquer, seja agora aqui ao vivo, seja, Pai, assistindo esse vídeo gravado daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa visitar o lugar onde ela está e que o coração dela venha se encher de paz, de alegria, de gozo, de felicidade, de satisfação, por ter o perdão de seus pecados e por ter o seu nome escrito no livro da vida. É o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, guarde essa palavra em teu coração. Que você tenha uma noite de domingo abençoada, que você tenha uma semana próspera, feliz e que tudo isso que estamos vivendo, que o Senhor, apesar de tudo isso que estamos vivendo, Deus possa guardar a tua casa, tá bom? Não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo, não se esqueça que também no título do vídeo está os dados bancários da Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Você que pode contribuir com esse ministério, faça a sua doação, entregue sua oferta, entregue seu dízimo, contribua da maneira como Deus propor no seu coração, porque esta obra precisa ainda atingir muitas e muitas vidas, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, graça e paz.